Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor. Muito obrigado pela presença. Nós estamos iniciando mais um podcast, Louvorcast, o podcast do interior. E hoje, na nossa 9ª edição, nós temos aqui a satisfação de receber no nosso estúdio o queridíssimo pastor Leandro Prevato, lá de Itaperuna. Ele que congrega e faz parte aí da Primeira Igreja Assembleia de Deus do município de Bom Jesus, do Itabapuana, né? Lá juntamente com o pastor Fábio Rodrigues, né? Grande abraço aí para o nosso querido pastor Fábio Rodrigues, da cidade de Bom Jesus, do Itabapuana, também para todos os nossos irmãos lá da Primeira Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigado mais uma vez aí pela presença em nosso podcast, tá? É uma honra em recebê-lo aqui. Boa noite, muito obrigado pela presença. Estou muito feliz aqui, tá? Com a sua presença, com a sua disponibilidade de vir de Itaperuna para nos atender aqui, participar do nosso programa. Boa noite, é uma honra, um privilégio estar aqui com você essa noite. Desde que o senhor entrou em contato, eu disse não, na hora. Te conheci ali na sua igreja, pastor Ramon. Desde então a gente se segue, de vez em quando se fala. Aí surgiu essa oportunidade de estarmos juntos aqui essa noite. Para mim é um privilégio. Sempre que precisar, tuas ordens. Que Deus abençoe esse podcast, que Deus abençoe a tua vida, teu ministério, tua família, e que vidas sejam alcançadas pelos testemunhos, pelas palavras, por tudo que sair desse podcast. Que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigado. Amém, pastor. Amém. Você é natural de Itaperuna. Itaperunense. Isso. Quem nasce em Itaperuna é itaperunense. Itaperunense. Isso aí. Você, eu posso te chamar de você? Pode. Você é um rapaz novo, boa pinta, né? É isso aí. Eu tive a satisfação de assistir uma pregação sua na CIB, aqui em Carangola, aproximadamente uns 2 anos atrás. Isso, aproximadamente. Uns 2 anos atrás, uma pregação lindíssima, muito impactante, muito forte. E eu não poderia deixar de começar esse bate-papo hoje aqui te perguntando como que foi essa história sua com esse dom, com esse propósito em relação às pregações, porque é sabido que o Espírito Santo, todos nós nascemos com alguns dons, né? E quando nós temos a oportunidade de nos batizar, o Espírito Santo também nos capacita com alguns dons. A pregação, levar o Evangelho, o senhor acredita que é um dom que Deus te proporcionou? Porque, modéstia à parte, a sua pregação ela é sensacional. Eu queria que você contasse um pouquinho para nós aqui sobre a sua história e se a sua habilidade de pregar, se foi um chamado. Com certeza que é um dom. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola à igreja de Corinto, ele fala acerca dos 9 dons espirituais, e dentro dos 9 dons, ele fala acerca do dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. O interessante é que eu não venho de um lar evangélico, não fui criado na presença do Senhor. Eu tive um encontro com Deus de 17 para 18 anos, aproximadamente 22 anos atrás. Apesar de eu ser novo, eu já tenho 20 anos de ministério, são 20 anos pregando a palavra no Brasil, alguns lugares fora do Brasil, onde o Senhor tem me levado. E eu entrei na igreja por deboche, por zombaria. Por deboche? Eu passava em frente aquelas Assembleias de Deus de antigamente, que o poder caía, que Deus falava, que os cultos eram pentecostes. Eu passava em frente à igreja. Aquela bem avivada. Bem foguinho, assim, bem... Fogo puro. Fogo puro. Bem sapatinho de fogo. Essa. Eu passava em frente à igreja e eu via lá os irmãos sapateando, falando em línguas, dando glória a Deus, e eu ficava na porta da igreja rindo. Eu ficava na porta da igreja zombando. Uhum.
E eu pensava comigo assim, um dia eu vou entrar para ver o que esse povo faz aí dentro. Um dia eu vou entrar para ver o que acontece Sério, nesse cara? lugar. Sério? De zombaria. Aham. Às vezes até alcoolizado, porque eu fui criado em bares, meu pai disputava campeonatos de sinuca. Eu fui criado desde criança em bares, em ambientes de prostituição, aquela época que o pai tinha aquela mentalidade de eu tenho que saber se o meu filho é homem, eu tenho que levar meu filho, eu tenho que colocar mulheres. Então eu fui criado de uma maneira totalmente errada, tendo contato com bebida, com cigarro, com mulheres, desde a pré-adolescência, muito novo. E chegou um ponto que a gente vai fazendo coisas a mais, que não convém. Aham. E às vezes eu passava em frente à igreja, fora de mim, e quando passava eu ria, eu debochava, eu dizia, um dia eu vou entrar aí dentro e eu vou ver o que está acontecendo aí. Olha só. Tem alguma coisa que esse pessoal vê, que esse pessoal sente, Aham. alguma coisa, até que um dia eu entrei. Eu entrei, sentei no último banco, eu ri o Isso culto em Itaperuna. em Itaperuna, no meu bairro, na Vinhosa. E eu ri o culto inteiro, inteiro. Eram umas irmãs sapateando, outras rodando, outras falando em língua estranha, e o povo levantava, sentava, levantava as mãos, gritava, glorificava. Eu passei o culto inteiro rindo. E isso você tinha quantos anos, mais ou menos? 17 para 18 anos, 17 para aproximadamente 18. 22 anos atrás, que agora em novembro eu faço 40 anos. Aquela época ali do tiro de guerra, né? Da juventude Isso. mesmo ali, né? E até que o pregador começou a pregar. Quando o pregador começou a falar com aquela autoridade, com aquele conhecimento, aquilo prendeu minha atenção. A zombaria foi embora, a chacota, os risos foram embora. E eu prendi a minha... E hoje a gente sabe que não fui eu. João capítulo 16, versículos 8 e 9, diz que é o Espírito Santo quem convence do pecado, do juízo, da justiça. Jeremias 23, 29, Deus falou na boca do profeta, não é a minha palavra como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. A palavra veio como um fogo, como um martelo para quebrar meu coração, para tirar aquele deboche, aquela zombaria, aquela... E bem disse Jesus, né? Conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, escrito está, a palavra da cruz. Escrito está. E aquilo foi como uma flecha. Foi que acertou o alvo. Romanos 1,16, escrito está, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação daquele... Eu senti aquele poder naquele dia. Eu senti esse poder, o poder do evangelho alcançando a minha vida naquele dia. Depois que eu tive um contato com essa palavra, eu senti o quão viva e eficaz é essa palavra. Eu já cheguei na minha casa naquele... O pregador, quando ele acabou de pregar e perguntou quem quer aceitar Jesus, eu nem sabia o que era isso. Quando eu vi, eu estava lá na frente do altar, de joelho, chorando. Ô, glória, hein? Cheguei em casa naquele dia. E você tinha ido sozinho? Sozinho. Sozinho. Eu entrei para zombar, para ver o que acontecia ali. Que monte de grito era aquele. Que coisa. Mas quando a palavra começou a ser pregada, foi como uma flecha na mão de um valente, que acertou o alvo. Olha só que bênção. Isaías 55, né? Uhum. Versículos 10, 11, 12. Como a chuva cai do céu e para lá não torna, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes ela prosperará no propósito para o qual eu a designei. Foi um contato com a palavra que mudou minha vida totalmente, completamente, e já são 22 anos na presença do Senhor. Aí você pensa, não adianta eu querer que a outra pessoa aceite a Cristo, que a outra pessoa se converta. Quem faz esse papel é o Espírito Santo, quem faz esse papel é a palavra. O Espírito Santo, ele trabalha por intermédio da pregação do Evangelho. Da pregação do Evangelho. A palavra é pregada, enquanto a palavra está sendo pregada, o Espírito Santo vai agindo. Está quebrantando, está trabalhando, está convencendo, está... E aí, após isso, como que foi a sua jornada? Eu corri para minha casa, parti para minha casa. Eu tinha um primo, eu tenho, né? Ele ainda é vivo. Uhum. Mas na época, ele era da Igreja Batista, dos embaixadores do rei, e ele tinha se desviado. Ele sofreu uma decepção e ele se desviou.
ele passou algo que naquele momento ele não tinha maturidade para entender, porque era adolescente, se desviou. Mas a Bíblia ficou na minha casa. A Bíblia desse meu primo ficou na minha casa. Eu sabia da existência dessa Bíblia. Eu cheguei em casa vasculhando todos os móveis até que eu encontrei essa Bíblia. Eu nunca tinha orado. Eu peguei essa Bíblia, eu fechei o meu quarto e eu falei, Senhor, eu quero falar do jeito que aquele homem falava. As palavras daquele homem entraram na minha vida, na minha mente, no meu coração, na minha alma. Eu quero ser pregador. Eu nunca tinha orado, a minha primeira oração foi essa. Eu quero ser pregador da palavra, mas eu quero pregar com conhecimento. Olha só. Aí eu fui a um culto. Depois disso, Deus usou uma missionária. Ela olhou para mim e disse assim, jovem, eu, Senhor, vou te levantar com sabedoria. E sabedoria para dividir e compartilhar com o meu povo. E aí entra o dom que a gente estava conversando. Aí Deus me concedeu o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento. Filipenses 1,6 escrito está, aquele Deus que em vós, na igreja, começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Aperfeiçoar no grego é terminar com perfeição. Sim. A gente começa não pregando o tempo que é dado para pregar, não consegue, não começa com tanto. Mas aí você vai estudando, o Espírito Santo vai gerando fome da palavra, você se matricula na teologia e o Espírito Santo vai te capacitando. Vai te dando entendimento. Música, vai te dando sabedoria, vai te dando conhecimento, vai te dando entendimento. E assim já se passaram 20 anos pregando a palavra. E aí você fez teologia? Fiz. Na nossa época era ETAD. Uhum. Aí depois eu fiz também a CETADV, depois eu fiz FAT, aí depois eu comecei o mestrado em Orlando. Eu tive a oportunidade de estar pregando em Orlando 40 dias em 2018. Lá eu fiz 2 provas. Eu tinha que passar à noite traduzindo o livro. Lá as casas têm ar-condicionado central, carpete na casa inteira. Aí a minha esposa e a minha filha estavam na cama dormindo. Eu com o meu celular no Google Tradutor, o da minha esposa na lanterna, eu ia iluminando o livro, 2 livros de 200 e poucas páginas, colocando no Google Tradutor, tirando os prints, fazendo minhas anotações, porque no último dia lá, após pregar, eu ia ter 2 provas para ver se eu ia ser aceito ou não para fazer o mestrado e o doutorado. Olha só. E para a glória de Deus, mesmo não falando inglês, mesmo nesse perrengue de botar no Google Tradutor e não sai com exatidão, a gente tem que sintetizar. Sim. E eu tirei 10 em cada uma das provas, passei, fui aceito. Aí tem residência, ganhei $1.000 de ajuda de custo. Quando quiser voltar para estudar, as portas estão abertas. Olha só, que bênção. Aí eu tenho visto até o 2026 ainda. Que bênção. E aí, quanto tempo que você ficou lá nos Estados Unidos? Para pregar 40 dias. Uhum. Aí eu ganhei os estudos, posso voltar quando quiser, mas também já fui convidado para pregar em Boston, para pregar em Portugal. E esse ano Deus me abençoou. Esse ano eu preguei em 2 grandes eventos. Um evento estadual e outro evento nacional, onde Deus criou uma situação para eu ser visto, né? Porque eu já tenho um ministério itinerante onde eu prego há 20 anos. Mas esse ano Deus criou uma situação, uma oportunidade, onde eu fui visto pelos pastores do Brasil. E hoje nós estamos em julho, 1º dia de julho, mas desde maio já tem agenda até 2 de dezembro. Deus criou uma situação onde Deus soprou meu nome, porque Deus é Deus que cumpre promessa, né? Deus é Deus que levanta, Deus é Deus que... E eu digo, amigo Anaí, tem gente que diz assim, para mim é mais difícil. Eu não sou filho de pastor, eu não tenho padrinho, eu não tenho nome de família. Gente, eu quero compartilhar isso com vocês. Quem abre a porta é Deus. Ezequiel capítulo 2, versículo 1, escrito está: E disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Ezequiel queria levantar, mas não tinha força. Só que tem muita gente confundindo. O que levanta o homem não é pastor grande, não é gravadora, não é dinheiro. O que levanta o homem continua sendo o Espírito Santo de Deus. Ezequiel 2,2 diz: entrou em mim o Espírito e me colocou de pé. Quando Deus tem uma obra na vida de um homem, de uma mulher, Deus se encarrega de levantar, de abrir as portas, de soprar o nome, de... Não precisa caluniar, não precisa pular etapas, não.
suporta o processo, curte o processo, deixa Deus trabalhar. Processo leva a propósito que leva a promessas. Deus é Deus, Deus faz. Deus faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Eternamente. Deus faz. Passaram-se 20 anos e Deus está cumprindo, Deus está fazendo. Amém. Joia. Tem um versículo bíblico que eu queria que você comentasse sobre esse versículo, que eu acho ele muito importante para que a nossa audiência pudesse refletir, que está lá em Mateus 7:3. O que nós podemos aprender com esse versículo que diz assim: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Nós temos a grande mania de ou reparar ou julgar aquilo que está no próximo, né? Comentar, mas às vezes a gente esquece, né, de nós mesmos. À luz da Bíblia, o que você pode nos dizer a respeito desse versículo? Vanaí, um grande teólogo disse que é muito melhor, muito mais proveitoso você reparar um defeito em você do que 1000 no seu próximo. Porque o seu defeito você consegue mudar. Romanos 14:12, Paulo disse o seguinte: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deus me chamou para cuidar da minha vida. Deus te chamou para cuidar da sua vida. Deus nos chamou para cuidar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Qual foi a palavra de Deus para o rei Ezequias? Põe a tua casa em ordem. Não é a casa do teu próximo. Não é o filho do teu próximo. Não é. E no tocante a Mateus 7, Mateus 7 é um texto tão rico, tão profundo, porque a gente também tem um outro lado da moeda. Nós estamos vivenciando a geração mimimi. Todo mundo se apoia em Mateus capítulo 7, versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Versículo 2. Porque com a medida que vocês julgarem, só que a pessoa se esquece da primeira lei, regra ou norma da hermenêutica, que é a lei do contexto. Todo texto sem contexto vai gerar pretexto. Todo texto sem um eixo contextual, ele vai gerar heresia. Eu não posso pegar Mateus 7:1 e fazer dele uma doutrina sem analisar o que vem antes e o que vem depois, sem analisar o contexto. Então eu posso ou não posso julgar? Eu não só posso, eu devo. Só que João capítulo 7, versículo 24, Jesus disse: não julgue segundo a aparência, vírgula, mas julgue segundo a reta justiça. Julgue segundo a palavra. Aí você observa no contexto do texto de Mateus 7, versículo 15, 16, 17, o que Jesus diz assim? Diz ali: pelos seus frutos os conhecereis. Tipo, pelo exemplo. Pela maneira de viver. Aí Jesus diz assim, não pode a árvore boa dar fruto mau. E nem a árvore má dá fruto bom. Porque pelos seus frutos, se a pessoa é uma pessoa que só dá fruto mau, que só produz fruto mau, não é pecado dizer que a pessoa é má. Não é pecado dizer que a pessoa não tem testemunho de cristão. Não é pecado dizer que a pessoa não está. Porque as minhas atitudes vão sempre falar mais alto do que as minhas palavras. E faz jus a sua primeira fala aí, que é de eu cuidar da minha própria vida. Eu tenho que analisar meus frutos. Sim, a minha vida ela deve servir como bom testemunho, como exemplo para o próximo, né? À luz da palavra de Deus. Jesus nos chamou para isso. Mateus 5,14 em diante. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. No 16, o que ele diz? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Nós lemos a Bíblia, o mundo lê a nossa vida. Nós somos essa palavra no meio da nossa parentela, no local que trabalhamos,
nos ambientes que frequentamos, essa palavra vai ser levada. Um grande teólogo disse: pregue a palavra e, se necessário for, use palavras. A maior pregação é quando eu compro e eu pago. A maior pregação é quando eu respeito a esposa do meu próximo. A maior pregação é quando eu respeito a filha do meu próximo. A maior pregação é quando eu sei entrar e quando eu sei sair. Sabedoria, Mané. Em que se resume sabedoria na Bíblia? Salomão olhou para Deus, Deus entregou um cheque em branco na mão de Salomão. Pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Senhor, eu quero uma coisa, o quê? Sabedoria para saber entrar e para saber. Ele resumiu o que é sabedoria. O que é sabedoria? Saber entrar e saber sair. Porque quem sabe entrar e quem sabe sair mantém a porta aberta. Perfeito. Perfeito, esclarecedor. Bom, pelo menos para mim foi assim, esclarecedor mesmo. Glória a Deus. Pegando esse gancho da sabedoria, a gente sabe que hoje em dia pela internet circulam muitas informações pela internet, a gente visualiza, hoje em dia a gente fica hipnotizado, a gente acorda assistindo, vendo alguma coisa. O certo era o quê? Eu abrir os olhos de manhã, né, agradecer a Deus, né, muito obrigado, Senhor, fazer as minhas orações, mas aí intuitivamente a gente abre o celular e tudo mais, e a gente vê muitas coisas e assiste muitas coisas pela internet. E esses dias eu assisti até um religioso falando sobre aquela janela que existe, aquele portal que existe quando a gente acorda das 3 horas da manhã até às 5, né? Eu queria que você falasse um pouco, se à luz da Bíblia, sobre essa tal janela. Ela é poderosa mesmo, como diz lá na palavra que diz aqueles que me buscam de madrugada e Provérbios etc. 8:17. Provérbios, isso aí. Ô Guanaí, eu vou ser bem simples, porque às vezes a profundidade está na simplicidade. Eu vou comentar acerca disso de uma forma bem simples. Provérbios 8:17, Salomão disse: eu amo os que me amam, vírgula. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Entra a questão do sacrifício. Primeiro ponto, sacrifício. Quando Saul desobedece a Deus, ele dá uma desculpa. Não, é porque eu vi uma ovelha boa, um gado bom para poder sacrificar o Senhor. Samuel olha para ele e diz assim: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Só que não existe a palavra melhor no hebraico. Isso foi a transliteração para o português. No hebraico, Samuel, aquele versículo, ele diz assim, obedecer. É tão bom quanto sacrificar. Porque a maneira que as pessoas põem esse versículo, transmitem esse versículo, anula um pouco do sacrifício. Se eu obedeço, eu não preciso sacrificar, porque obedecer não, é tão bom quanto. Obediência não anula sacrifício, até porque obediência exige sacrifício. Não existe obediência sem sacrificar alguma coisa. Eu estou abrindo mão de alguma coisa, né? É um sacrifício. Um sacrifício. E sacrifício geram acessos. Eu cresço à medida que eu sacrifico. Deixa eu te provar isso na Bíblia. 1 Samuel 16. Saul está rejeitado, Samuel está com dó de Saul. Deus olha para Samuel e diz assim: até quando você vai ter dó de Saul? Porque existem pessoas que não são dignas nem de pena. Mas eu volto para falar sobre isso. Faz o seguinte, vem, enche o seu vaso de azeite, vai à casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho... Aí Samuel indaga a Deus: Deus, tem um rei no trono, por mais que esteja rejeitado no céu, mas na terra ele ainda é rei. Se ele souber que eu estou indo ungir outro rei para ocupar o lugar dele, eu estou morto. Ainda mais que ele não tem temor, está sendo possuído por demônios. Aí Deus deu uma estratégia. Pega uma bezerra das vacas e diz que você foi sacrificar. E o endereço que Deus dá é Belém. E Belém no hebraico é casa de pão. A gente automaticamente entende lugar de abundância, lugar de fartura, lugar de provisão. Sim. Samuel tinha que chegar no lugar de abundância, na casa de pão, no lugar da provisão. Mas para ter acesso, ele teve que sacrificar. Deus falou com ele: sacrifica uma das bezerras. Porque sacrifício gera... Eu nunca vou chegar no lugar que Deus tem para mim e onde eu desejo sem sacrifício. Eu vou acordar cedo, eu vou dormir tarde, eu vou trabalhar um pouco mais, eu vou estudar um pouco mais. Essa é a questão da madrugada.
Você vai abrir mão, você poderia estar dormindo, como 99% das pessoas estão naquele horário. Aí entra o segundo ponto, eu não te disse que eu seria simples? É a questão da fila. Os antigos, sempre que eu ia num círculo de oração daquelas igrejas bem antigas, Bem raízes, as irmãs oravam e diziam, de madrugada a fila é menor. Tem uma loteria perto da minha casa, que por eu morar lá eu já observei o horário que tem menos pessoas e é nesse horário, porque ninguém gosta de enfrentar fila. Entra a questão do sacrifício. E quanto mais eu sacrifico, eu preguei domingo passado, Mateus capítulo 4. E é um texto que eu fico indignado com os pregadores, que todo mundo que vai pregar em Mateus capítulo 4 só prega sobre propósito e proposta. Não está errado, mas é a superfície do texto. O que Jesus quer fazer, o que Mateus quer fazer em Mateus capítulo 4, é um paralelo entre Jesus e Israel no deserto. Só que o interessante ali é que o diabo olha para Jesus e diz assim, toca nessas pedras para que se tornem pães. Comer pão é pecado? Não. Além de não ser pecado, é bom. E ele já estava no último dia de propósito, ele podia entregar o propósito e comer. Comer pão não é pecado e é bom. Só que a questão de Mateus 4 é, você está disposto a abrir mão do que é bom para fazer o que é melhor, para receber o que é excelente? Comer pão de segunda a domingo é bom. Mas você tem a capacidade de sacrificar e fazer um jejum pelo menos 3 vezes por semana? Porque aí você vai adquirir autoridade que ninguém tem. Mateus 17, 21. Tem casta de demônio que só sai com jejum. Com jejum e oração. Sacrifício. Se a gente abre mão do bom para fazer o que é melhor de Deus no momento, a gente recebe o que é excelente. Por isso que tem pessoas que pregam, mas tem pessoas que pregam. Por isso que tem pessoas que louvam, mas tem pessoas que louvam. Por isso que tem pessoas que pastoreiam, mas tem pessoas que pastoreiam. Eu sou apaixonado em Jeremias 12:5. Deus olha para o profeta e diz assim, se você se cansa correndo com quem vai a pé, como você vai competir com cavalos? Com os que vão a cavalo. Sabe o que Deus está dizendo para o profeta? Eu conheço a tua estrutura melhor do que você. Fui eu que te formei, eu já deixei isso claro em Jeremias 1:5. Antes que saísse do vento eu te conheci, antes que saísse da mata. Eu te conheço melhor que você. Você está perdendo para homens. Numa corrida com homens, você está comendo poeira. E eu te dei a capacidade de correr com cavalos. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Você pode fazer melhor do que tem feito. Você pode ser melhor do que tem sido. Você pode sacrificar mais para galgar lugares. A madrugada é a questão do sacrifício. Deus se agrada de sacrifício. O seu filho foi um sacrifício por nós. Sim. O que Paulo pede em Romanos 12? Apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Aí tem gente que se esconde atrás de uma omissão e diz assim, o sacrifício já foi feito na cruz. Engraçado que eu escuto isso direto. Ah, mas para que eu vou fazer jejum? Mas para que eu vou me sacrificar se já está pago? Se já foi pago? Se ele já pagou lá no ato da crucificação? Eu escuto isso direto. Eu posso aprofundar isso? Sim, tem tempo? Temos. Eu gosto muito da Bíblia e eu trabalho com a Bíblia. Tem um pseudo-evangelho sendo pregado nos nossos altares que diz, vem para Jesus que você vai mudar de vida, você vai ficar rico, você não vai ter mais problema no casamento. Prega um mar de rosa. E João 16:33, Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Responsabilidade sua, tem de bom ânimo, tem de coragem. Vai à luta, vai à guerra. Aquele evangelho da prosperidade que se ficou pregando. Pseudo-evangelho da prosperidade. É. Só que o interessante disso aí, Guanaí, dessa questão de dizer que não precisa sacrificar, é que a primeira coisa que Jesus nos entrega e nos dá quando a gente aceita Ele é uma cruz. Mateus 16:24. Aquele que quiser vir após mim, confessou sua fé em mim, toma um presente aqui, um carro, Senhor, uma casa, um emprego. Tome a sua cruz. Para que essa cruz? Para sacrifício diário. Gálatas 5:24. Os que estão em Cristo crucificam a carne com as suas partes. É sacrifício diário. Por isso que na epístola de Pedro, onde Pedro fala do sofrimento, no capítulo 2, versículo 20 e 21, sabe o que ele diz? Tomem Cristo como exemplo, falando de sofrimento, contexto e texto, e sigam os seus passos. A vida do cristão tem que ser uma vida de sacrifício.
A cruz de Cristo é sinônimo de sofrimento, de vergonha e de dor. Aí Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, Paulo coloca uma condicional. Se com ele sofrermos, com ele reinaremos. A vida do cristão é uma vida de sacrifício. É negar a si mesmo, é dizer não quando se quer dizer sim. Porque se a gente disser sim para tudo que a nossa carne e o nosso coração quer, a gente vai para o inferno. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração e perverso. Mais do que o nosso coração é pior do que o diabo. Olha o que Jeremias diz. Mais do que todas as coisas. Então o sacrifício é diário e sacrifícios geram acesso. Para fechar a madrugada, Oséias 5,15. Olha o que Deus falou na boca do profeta. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Eu estou dentro de uma situação que está doendo, que está me fazendo... Eu estou dentro do processo. O processo não é para abandonar a busca, é para intensificá-la. Eu estou dentro do processo, eu vou para a madrugada. Eu aumento o sacrifício. E aumentando o sacrifício, eu obtenho resposta. E até não só uma questão de sacrifício, mas de amor. Olha o que diz Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, vírgula, que de madrugada me buscam. Opa, ele fala de amor e de busca no mesmo versículo. Porque busca é um sinônimo de amor. Só busca por ele quem o ama. Muito bom, muito bom. Temos aqui também, em um vídeo que você postou nas suas redes sociais, você explica sobre estender a mão para o irmão e contextualiza sobre um versículo que está em Mateus 9,13. Explica um pouquinho sobre esse versículo. Misericórdia quero e não sacrifício. Esse vídeo que eu postei nas redes sociais, inclusive eu estava aqui na sua cidade, Carangola. Estava pregando por aqui e gravei esse vídeo na casa do pastor que eu estava hospedado, onde eu disse que a igreja não está preparada para lidar com o pecado alheio. Os religiosos pegaram uma mulher no adultério e a Bíblia diz que colocaram ela no meio lugar de exposição, para ser vista por todos. Infelizmente, quando um irmão cai, 90% das pessoas estende a língua antes de estender a mão. Ao invés de apoiar, de querer curar, saber, de curar, de restaurar, de ajudar. Tiago disse que o varão perfeito não é aquele que ora o dia inteiro, não é aquele que jejua a semana toda, não é aquele que não falta culto. Varão perfeito é aquele que sabe refrear a língua. Se eu tenho uma vida de oração, de jejum e de leitura da palavra, mas eu não consigo controlar minha língua, aí entra o domínio próprio, fruto do Espírito, porque dom é resultado de busca. 1 Coríntios 14:1, Paulo diz assim: buscai com zelo os dons espirituais. Eu entro numa busca intensa e Deus me dá o dom. Só que fruto, ele é sinônimo e resultado de um relacionamento íntimo. Quanto mais próximo de Deus eu estou, mais fruto eu dou. E o que é fruto? Domínio próprio, mansidão, amor, temperança. Isso indica que a maioria da igreja não tem intimidade com Deus que tinha que ter. Porque quando um grande teólogo disse que a igreja é o único exército que mata os seus feridos. Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes que a luz. Lá fora compram a sua briga, entram com você na peleja, te estendem as mãos, te ajudam. Aqui dentro tudo é motivo de fofoca. Tudo é motivo de apontamento. Aí sabe o que Jesus fala? Misericórdia quero, não sacrifício. No contexto desse texto ele chamou Levi. Levi deixou a alfândega. Na mente dos demais discípulos, tinha profecias que Jesus seria traído. Quem seria o traidor? Porque quem trabalhava na alfândega era um judeu que traiu o seu povo e foi trabalhar para Roma. Eu sou judeu, eu cobro imposto do meu povo, eu empobreço o meu povo e enriqueço o inimigo. Quando ele se converte, a mente dos discípulos, aí está o traidor. Vai ser ele. Começaram a apontar, começaram a julgar, começaram a crucificar. Jesus deu um grito: opa, misericórdia quero. Porque ele se assenta à mesa com Levi, os demais discípulos julgando Levi, ainda chegam os saduceus e os fariseus dizendo: o mestre de vocês se assenta com pecadores, com meretrizes, com publicanos. Olha a resposta de Jesus: não necessitam de médicos sãos. Igreja é hospital.
A gente tem que abraçar, tem que curar, É Gileade, é lugar de bálsamo, é lugar de cura. Quem sou eu para criticar o meu irmão só porque o pecado dele é diferente do meu? Quem sou eu para criticar o meu irmão se eu também erro? Se eu também deixo a desejar? Eu preguei isso ontem sobre Jefité, Juízes 11. A Bíblia diz que Jefité era valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Alguém se lembrou que ele era valente e valoroso? Mas expulsaram até ele de casa por ele ser filho de uma prostituta. O ser humano é assim. Ele elogia nossas qualidades em silêncio, mas os nossos defeitos em voz alta. Expõe, né? Expõe, passa para frente. E infelizmente, às vezes, tem coisas que são conversadas até em gabinete pastoral que vazam. O que é antiético, o que não pode acontecer, o que nós precisamos melhorar muito como igreja e como cristãos. E ainda bem que o Senhor da obra, ele vai aperfeiçoando a sua obra dia após dia. E ainda assim, com todos os defeitos da igreja, é melhor estar dentro da arca do que afogado do lado de fora. Do que fora dela, né? Isso aí. Muito bom. Eu sempre peço para os nossos convidados aqui, pastor, para que eles nos apresentem aqui 3 versículos que te motivam, que te impactam, que tocam o seu coração. Eu acredito que sejam mais versículos, mais 3 só para que a gente tenha a oportunidade de contextualizar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esses 3 versículos para nós aqui. Tem um versículo que eu amo por causa de 2 experiências que eu vivi com Deus. Salmo 116, verso 8, escrito está: porque tu, Senhor, livrou os meus pés da queda, os meus olhos das lágrimas e a minha vida da morte. A realidade é que todos nós éramos para estar caídos, ele nos colocou de pé. Éramos para estar chorando, ele nos fez sorrir. Éramos para estar mortos, mas segundo Paulo, no capítulo 2 de Efésios, ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados, delitos e ofensas. Mas essa morte não é só no âmbito espiritual, mas também no físico. Em 2018, a primeira vez que eu fui convidado para pregar nos Estados Unidos, faltavam 10 dias para eu viajar, eu comecei a sentir dormência no braço, perdi a força, falta de ar. Eu estava pregando, eu tinha que parar, eu perdi a força de segurar o microfone. Eu ficava sem ar e eu começava a chorar no altar e sentia algo no meu peito. Fui fazer o exame, eu estava com endocardite. Quem é da área de saúde sabe o que é isso. Me deu bactéria na válvula mitral. A bactéria vai comendo a sua válvula e isso mata. Se você pesquisar sobre endocardite, o índice de morte é altíssimo. E quem sobrevive tem que ficar internado por 52 dias tomando antibiótico para tratar. Se não der tempo do tratamento, tem que abrir o peito, colocar uma válvula artificial para depois retomar a vida. Eu fiz o exame na sexta-feira, aí detectou lodo. Lodo é o ajuntamento das bactérias, é esse nome que eles dão. E eu tinha agenda no sábado, no domingo de manhã e no domingo à noite em lugares muito frios. Lugar de lavoura, Espírito Santo, aqui em Minas. E a médica olhou para mim e disse assim: olha, você vai ter que ficar de repouso o final de semana inteiro. Segunda-feira a gente vai fazer outro exame, que era o transesofágico, que coloca uma câmera, filma de perto, tem que me sedar, tiveram que me sedar. Até segunda você não faça nada, que a gente vai fazer esse exame e te internar para começar ou o antibiótico ou fazer a cirurgia. Vamos ver como que está isso aí. Eu falei: Senhor, a minha filha era novinha, eu olhei para o berço dela, eu comecei a chorar, eu falei: Senhor, o Senhor me deu uma filha, não vai me dar a oportunidade de criá-la? Sempre quis ser pai. E passei aquela madrugada orando. No outro dia de manhã eu acordei e falei: esposa, eu vou pregar. Se for para morrer, eu vou morrer fazendo o que Deus me chamou para fazer. Aí entra até você falou de 3 versículos, um outro versículo que eu amo, Atos 20 e 24. Em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira e o chamado que recebi do Senhor Jesus. Entra, já estou respondendo o outro versículo. Fui pregar. Sábado à noite eu pregando, fiquei com o braço dormente, senti dores, falta de ar, chorei no altar, retomei a mensagem. No domingo de manhã, eu vim pregar aqui em Carangola. Na hora que o pastor foi passar o microfone para eu pregar, Deus levantou um profeta. Não sabia de nada que estava acontecendo. Ele parou na minha frente e disse assim: eu, o Senhor,
fecho a sepultura que o adversário abriu. Eu, o Senhor, toco na sua vida e eu, o Senhor, te dou saúde. Estou fechando a sepultura. Domingo à noite fui pregar em Itaperuna, na Metodista Boa Fortuna, pedi oração aos irmãos. Deus tinha usado o profeta que eu estava curado. Segunda de manhã, minha esposa do meu lado, que o exame tem que ser feito acompanhado, me sedaram. Quando eu acordei, uns 40 minutos, uma hora depois, 11, a minha esposa chorando olhou para mim e falou: marido, todo o lodo que tinha na sua volta, toda a concentração de bactéria, sumiu. Aleluia. Aí eu tomei esse versículo para a minha vida. Salmo 118, verso 6. Porque tu, Senhor, livrou os meus pés da queda, os meus olhos das lágrimas e a minha vida da morte. E hoje você não tem nada em relação a isso. Absolutamente. E eu tenho os 2 exames para comprovar essa cura. O antes e O de sexta e o de segunda. de sexta. Rapaz, Eu olha tenho os só. 2 exames. E ano passado, eu comecei a sentir uma dor de cabeça, que eu não conseguia colocar o pé no chão, eu caía. Eu pisava no chão, parece que tremia toda a minha cabeça, fazendo vômito. Fiquei 5 dias sem tomar banho. De 5 para 6 dias os médicos não conseguiam descobrir o que eu tinha. Tão profundo que é essa história desse versículo comigo, me deu inflamação no cérebro, encefalite. E aí? Antes de eu internar, Deus deu um sonho à minha sogra e ela sonhava com um vulto preto apontando o dedo para minha cabeça e dizendo: eu quero tocar na cabeça dele. E segundo o médico, depois que eu recebi alta, era para eu ter ficado ou cego, ou surdo, ou perdido a memória. O diabo não queria me cegar, não queria me colocar surdo, ele queria roubar minha memória. Porque o que a gente está conversando desde o início do programa, Deus colocou a Bíblia na minha mente. Eu estou aqui sem abrir a Bíblia, sem ler esboço, sem... Por isso o nome do meu ministério é Escrito Está. Escrito está. Só que Deus... Eu lembro que quando você pregou aqui, foi tudo de cabeça. Eu não carrego esboço, Deus me deu isso é algo de Deus comigo. É um dom, né? Um dom. Nenhuma das minhas mensagens eu uso esboço. Você pode pesquisar todos os meus vídeos pregando na internet, nenhum deles tem esboço. E ele queria tirar a sua memória. Queria tirar minha memória, aí Deus usou os vasos. O inimigo apontou o dedo para a tua cabeça, mas eu, o Senhor, te tiro daí. Só depois que Deus usou os vasos, que o médico descobriu no exame o que eu tinha, recebi alta, voltei para casa, foram 6 meses tratando. E o interessante é que, além de não perder a memória, não perdi a visão, não perdi a audição. E um pastor amigo meu me passou mensagem e disse assim: pastor Leandro, anda de joelho. O restante desse ano, foi o ano passado, 2023, isso aconteceu em julho, no mês que nós estamos, porque a minha irmã deu encefalite. Com 2 dias de encefalite, ela morreu. Eu enterrei a minha irmã. Então, Deus tem uma grande obra na sua vida. Anda de joelhos, agradece a Deus, porque Deus te curou. Aí eu tomei esse Salmo 116, verso 8. Olha só que história, para minha vida. Eu sou a prova viva de que Deus cura, de que Deus faz milagre. Impressionante, impressionante. Amém. Glória a Deus. E tem o 3º versículo. Vamos embora. Eu já citei o 2º dentro. Sim. Esse versículo mexe muito comigo. Eu tenho alguns livros escritos sobre a história de Sansão. Alguns sobre o mesmo personagem. E Juízes 16, 20 mexe muito comigo. E disse Sansão: sairei ainda dessa vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Ele estava acostumado a se livrar das amarras que Dalila e todos que estavam tramando com ela, os príncipes dos filisteus, o amarraram. E ele disse: sairei ainda dessa vez como dantes. O interessante, Guanaí, que a gente pensa que nunca vai acontecer com a gente. E a pessoa faz uma vez, faz 2, faz 3, faz 4, faz... Uma hora a conta chega. Uma hora a casa cai. Mas esse versículo é tão profundo que o Espírito do Senhor se retirou. Isso me remete lá ao Salmo 51, quando Davi pede perdão depois de ter adulterado, matado Urias. E no verso 10 e 11 ele diz assim: Senhor, cria em mim um coração. Ele não está falando do órgão vital cuja função é bombear sangue para o corpo inteiro. Coração, dependendo do contexto do texto, é mente. Ele está dizendo: Deus, por favor, purifica a minha mente. Tudo começa aqui.
Adultério, homicídio, Jesus deixou isso claro em Mateus 15:19. Do coração, ou seja, da mente, procedem todas as coisas. Por isso que Provérbios 4:23, Salomão diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente. Guarda a tua Pensamento, mente. não alimenta pensamento de pecado, pensamento pecaminoso, não, pensamentos ruins. É a mesma coisa que quando nós evangélicos a gente diz assim, para vigiar. Vigiar os pensamentos também. Por isso que Paulo diz que a gente tem que receber a mente de Cristo. Não adianta mudar vestimenta porque pastor manda, não adianta mudar hábitos se não mudou a mente. Uma hora ou outra você vai voltar a ser a mesma pessoa. A transformação tem que ser de dentro Para fora. Paulo em Romanos 12 falou, renoveis o vosso entendimento. Tem que mudar a mente. É porque aí muda o caráter, né? Aí muda o comportamento, muda a vestimenta, muda a maneira de agir, muda a maneira de tudo. Aí ele diz, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Aí tem não afaste o seu espírito de mim. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Tem gente que pega João 6,37, isola texto de contexto, onde Jesus diz lá, todo que o Pai me dá vem a mim, o que vem a mim eu não lanço fora. Se não lança fora, por que Davi está dizendo? Não me lança fora da tua presença. E lançar no hebraico significa arremessar com força. Longe. E eu só arremesso com força aquilo que eu quero distância. E Jesus quer distância de muita gente. Naquele grande dia ele vai dizer, apartai-vos de mim. Fica perto de mim. Opa! Por isso que a gente tem que ser seletivo, porque nós somos a soma das 5 pessoas que nos rodeiam. Você me acompanha nas redes sociais, você vê que ou estou eu sozinho, ou eu e minha esposa, ou eu e minha filha. Sim. Eu sou uma pessoa que poucas pessoas pisam na minha casa. E eu piso na casa de poucas. Eu aprendi que quanto menos pessoa, menos problema. Eu sou da comunhão. Precisou de mim, eu estou ali. Precisou de ajuda, eu estou junto. No culto, eu falo com todo mundo. Mas na minha casa, não. Paulo, aconselhando Timóteo, ele disse assim, aparta-te dos tais. Escrevendo aos Efésios, ele diz, não sejais seus companheiros. Aí ele diz, não me lança fora, não. E nem retira de mim. Ele não orou dizendo, Senhor, não tira o meu castelo não, que eu amo morar. Senhor, não tira o meu palácio, não tira minhas carruagens, não tira meu exército, não tira meus valentes, minha guarda pessoal, não tira meu ouro, não tira de mim. Se Deus tirar o Espírito Santo de nós vamos para o inferno. Porque é Ele que convence. Sabe quando você faz o que não era para fazer, você se sente mal? Espírito Santo. Sabe quando você fala o que não era para falar e você se sente... Espírito Santo. E te constrange e diz assim, vai lá, pede desculpas, vai lá, refaz. Se humilha, volta atrás. Conserta aquilo que você fez, né? Por isso, qual a preocupação de Davi? Se eu perder o Espírito Santo, o resto é consequência, eu vou perder tudo. Aí eu entendo por que no Salmo 16, ele disse assim, eu não tenho outro bem além de ti. Eu falei, Davi, tá de brincadeira. O cara tem guarda pessoal. O cara tem exército, o cara tem ouro, tem prata, tem reino, tem... Ele está dizendo que não tem... Quando ele diz que não tem outro bem além do Senhor, ele está dizendo, nada que eu tenho se compara. Nada que eu tenho ocupa o seu lugar. Nada que eu tenho... Meu Deus. Isso é... Então esse versículo mexe muito comigo. A gente não pode perder o Espírito Santo. É possível perder? Lógico. Paulo escreveu nos Tessalonicenses 5,19... Não extingais o Espírito. Extinguir no grego, apagar uma chama, um fogo, uma fogueira. O diabo não pode apagar. A calúnia não pode apagar. Os processos não podem apagar. As minhas atitudes podem. Eu posso. E o que a pessoa deve fazer para que essa chama nunca se apague? Porque existe aquela comparação, né? Quando a gente pega um pedaço de ou carvão ou de brasa, quando ela está junto ali, ela mantém a chama acesa. Agora, se eu separei, ela... Banaí, eu não sei se é possível, mas se eu receber outro convite, eu vou voltar aqui? Não, você vai voltar outras vezes, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando eu voltar. Porque esse assunto do Espírito Santo fala de blasfêmia, esse extinguir. Efésios 4,30, Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. Fica claro nesse versículo, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. Fica claro.
Não vai entristecer porque são uma pessoa. Uhum. Não entristeçais o Espírito Santo. Aí depois ele fala em Tessalonicenses 5,19, não extingais. Aí lá em Gênesis 3, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque é pó. Em Mateus 12, Jesus olhou para os fariseus, que dizia que ele expulsava demônio por Beelzebul, príncipe do demônio, que era tudo combinado entre os demônios, para os demônios colocar Jesus em foco. Jesus disse assim, gente, toda palavra e blasfêmia contra o Pai e o Filho será perdoada aos homens, contra o Espírito Santo não. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. E tem gente que pensa que blasfêmia contra o Espírito Santo é só aquilo que Jesus falou, atribuir uma obra de Deus a um demônio, ou a uma pessoa, ou não. Quando alguém está rodando, alguém diz assim, ela está na carne. Quando alguém está profetizando, não é Deus não, conhece a vida dele. Gente, a Bíblia diz, examine a profecia, não o profeta. Se Deus usou uma jumenta para falar com Balaão, não vai usar esse monte de jegue que tem por aí? O compromisso de Deus é edificar a igreja. E se quem está disponível é aquele... Por isso que Mateus 7, 21 a 23 diz, Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, aparta de mim. Você foi bênção para os outros, para você não. Mateus 16, 26, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Sabe o que de fato, aprofundando é blasfêmia contra o Espírito Santo? Hebreus capítulo 3. Se hoje, tempo presente, que amanhã eu já não tenho essa garantia de que ele vai continuar falando comigo. Se hoje, condicional, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Deus te toca hoje para você parar, um exemplo, com adultério. Não para. Deus te toca hoje para parar com a fornicação e não para. Deus te toca hoje para parar com a mentira e não para. Deus te toca hoje para fazer algo que Ele tem pedido, não é só erro não, para fazer algo que Ele tem pedido que faça e mais uma vez você não faz. Sendo que Ele já está falando. Ele está avisando, está avisando. Há uma semana, há um mês, há um ano, há 5 anos, uma hora simplesmente Ele vai se retirar. E o perigoso disso tudo é que pode chegar no estado irreversível. Você pode ter a sua consciência cauterizada. Você nunca mais vai para o reino dos céus. Se Deus mandar parar hoje, é hoje. Se hoje é tempo presente, amanhã eu não tenho a certeza de que Ele vai falar de novo. Amanhã eu não tenho a certeza de estar vivo. E o Espírito Santo se manifesta e ele se faz presente e fala com nós, com a gente de diversas formas, diversas maneiras, né? Como que a gente percebe quando o Espírito Santo está de fato falando com a gente ou mandando a gente falar alguma coisa ou liberar alguma palavra para alguém, ou quando a gente percebe que ele está próximo de nós? Ô, Guanaí, isso é tão interessante. Algumas pessoas, inclusive, me acham mal educado. Não sou. É porque eu sou direto. Eu estava dando um seminário sobre dons espirituais, estava ministrando um seminário em Itaperuna. Uma pessoa levantou a mão e disse assim, pastor, como eu sei quando Deus está falando comigo? Aí no calor do momento eu não fui grosseiro, foi a resposta. Eu disse assim, olha, sendo ovelha. Porque a Bíblia diz em João 10 que a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ou seja, aqui ó, intimidade. Eu tenho que estar perto. A minha filha está do meu lado há 7 anos. A gente está aqui no alto. Se ela gritar lá embaixo, eu sei. Pode ter 10 pessoas, 10 crianças brincando. Eu sei que a voz dela é irreconhecível. Inconfundível. A minha esposa está lá em cima com a sua. Se ela falar, eu sei qual que é a voz dela. Intimidade. Eu só vou saber quando Deus está falando comigo, quando eu estiver próximo a Ele. Quando eu for de fato ovelha. A ovelha conhece a voz dos... Eu já fiz muitos gabinetes na vida, e isso é lindo, esse assunto que você tocou nele. Chegavam irmãos para mim debaixo de acusação, pensando que estavam debaixo de um convencimento ou de uma ação do Espírito Santo. Porque ele convence do pecado, do juízo da justiça. O diabo estava oprimindo a pessoa porque a pessoa cometeu um erro. Pastor, o Espírito Santo está me incomodando. O Espírito Santo não incomoda não. Um elefante incomoda.
Muita gente. O Espírito Santo não. Ou seja... Ele convence, ele toca, ele quer seu bem, ele não te incomoda. Sim. Porque tem pessoa que está sendo condenada, massacrada. Gente, como saber se o Espírito Santo... O Espírito Santo vai te mostrar seu erro. Onde você está errando. Ele vai te quebrantar. Ele vai gerar arrependimento. Você vai chorar. E você vai parar de fazer. Remorso não é arrependimento. Eu choro hoje e faço de novo amanhã. Vou repetir aquilo. Arrependimento é mudança de direção, é metanoia. Eu estava indo para cá, eu vou para o sentido. Eu estava indo para o adultério, eu vou para a fidelidade. Eu estava indo para a fornicação, eu vou para o eu decido esperar. Isso é arrependimento. E o Espírito Santo te toca, fala, você chora, ora e recebe a graça, o perdão, o favor imerecido. Você levanta, você ajoelha um gatinho e levanta um leão, porque você sente o perdão do sangue de Jesus que foi derramado. Gente, esse negócio de você estar no seu coração 1 dia, 2 dias, 3 dias, é o diabo te oprimindo, querendo te colocar depressivo, querendo te jogar na cama, dependente de medicamento. A gente precisa ser ovelha para conhecer o pastor que tem. E a voz dele se torna inconfundível. Uma pessoa já chegou para mim e disse: eu vou sair da presença do Senhor porque eu cometi esse erro. Não é Deus quem está falando com você, não. O diabo está te oprimindo. O Espírito Santo vai te levar para fora da presença de Deus? Muito pelo contrário, você está na presença de Deus hoje porque Ele te trouxe. A gente precisa estar perto dEle. Quando a gente está perto dEle, a voz dEle é inconfundível. Jesus simplificou falando: a ovelha conhece a voz do seu pai. Olha que coisa... um podcast tão gostoso, um clima tão leve, né? Leve, Deus está falando com a gente. Sim. Olha como Ele fala. Sim. Então, gente, você que nos ouve, em nome de Jesus, o tempo é hoje, a hora é agora, o amanhã não existe. Se Ele falar com você hoje, para hoje, muda hoje, conserta hoje, melhora hoje, resolve hoje, perdoa hoje, pede perdão hoje, se humilha. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Rapaz, que coisa boa. Tá uma presença muito boa. Glória a Deus. É isso aí. Pastor, que maravilha, que beleza. Olha só, nós já estamos com praticamente 1 hora de podcast, né? Eu gostaria de ficar aqui mais tempo, tá? Mas eu quero estender outros convites, tá? A porta da casa está aberta para você, sempre aqui no nosso podcast, mas não acabou ainda não, tá? Eu queria que você falasse um pouco da sua agenda, das suas pregações, quais serão as próximas pregações aí, os próximos projetos que você tem pela frente aí. O senhor bem sabe, eu tenho uma empresa em Itaperuna, e essa empresa fez 1 ano e 9 meses, e a gente sabe que os primeiros anos de empresa é de investimento, é de pagar contas, é de adquirir, E justamente agora que eu acabei de pagar, que eu ia ver dinheiro, Deus resolveu soprar meu nome e abençoar minha agenda. Amém. E eu então não estava conseguindo me dedicar à empresa da forma que era preciso, e a agenda eu tive que fazer uma escolha. E o meu coração é totalmente da obra, como sempre foi. Uhum. Mas Deus usou um profeta, um grande profeta nessa nação, o pastor Jorginho de Xerém. Ele olhou para mim e para minha esposa e disse assim: você tem que tomar uma decisão. E na sua mente você pensou: mas se eu abraçar, eu vou perder. Mas quem está debaixo de uma promessa não perde. Deus já confirmou que já estava no meu coração. Eu arrendei a empresa para eu ter tempo de fato para atender minhas agendas, para me dedicar à obra. Então agora eu vou voltar com as minhas lives semanais no @PR Leandro Prebato. E as minhas lives não é aquela live que muita gente fica fazendo revelação, botando pix, pedindo. Não. A minha live é de palavra, de estudo. Eu gosto de falar muito de escatologia, grande tribulação, corpo glorificado, como vai ser o nosso corpo no céu, nós vamos ou não nos alimentar no céu. É live de conhecimento, de estudo, de ensino, Vou lançar
um livro diferente a cada 2 meses. Já fechei com a editora, a cada 2 meses agora serão lançados livros diferentes. E a nossa agenda, graças a Deus, estamos pregando principalmente em 3 estados, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Esse mês, por exemplo, eu estou muito em Minas Gerais, pregando em congressos de jovens. Como que a igreja que se interessar pela sua pregação, como que ela faz para entrar em contato com você? O Guanaí entra em contato diretamente no meu Instagram mesmo, @PRLeandroPrevato. Eu mesmo faço agenda porque eu não sou aquele tipo de pregador que eu só vou se for tanto. Eu sou muito flexível porque eu trabalho de acordo com a condição de cada igreja. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, não tem nos faltado nada e o dinheiro não está no meu coração. Então, pastor, eu quero te levar na nossa igreja, o que eu faço? Eu vou até pregar numa igreja esse mês que um amigo meu teve que tranquilizá-lo. Não, mas eu vi o pastor Leandro pregando no Vigilhão do Brás, Maria Marçal cantando depois da mensagem dele, Samuel Mariano, como que ele vai vir na nossa igreja? Como que a gente... Falei, gente, eu deito numa esteira no chão e durmo. Eu como o que tiver para comer. O valor da oferta a gente vai combinar o que é possível para vocês. Jesus me ensinou isso em Mateus 10, em Lucas 10. Quando chegar num lugar, não fica andando de casa em casa. Jesus está dizendo, não fica querendo tirar proveito porque Deus te usa, não. Come o que te for posto adiante. Infelizmente tem gente hoje... Eu liguei para um pregador para levá-lo e ele disse para mim, eu só fico no melhor hotel, só como no melhor restaurante, só vou pelo valor X. Isso não é obra de Deus não, gente. Isso não é obra de Deus não. Então, pode entrar em contato, a gente vai chegar num acordo, eu vou estar na sua igreja, o que Deus colocar no meu coração eu vou transmitir, e o meu propósito é edificar vidas e ganhar alma para o reino de Deus. Escrito está, né? Escrito está há 20 anos, ganhando alma para Jesus. Ganhando alma para Jesus. Leandro, arroba PR Leandro Prevato. PR Leandro Prevato. Esse. Leandro, aqui ó, muito obrigado, tá, pela oportunidade, tá? Que Jesus continue te usando grandemente nesse seu propósito aí. Como é comum aqui no nosso podcast, eu sempre peço para todos os nossos convidados para finalizar com uma oração, tá? Espero que você retorne aqui para falar dos seus novos projetos, dos seus livros. Isso, para a gente poder, tá? A casa está aberta e como aqui é pouco tempo, e espero que você volte para que a gente possa conversar mais sobre a Bíblia, sobre Jesus, tá? Amém. Esteja convidado, tá bom? Obrigado. Tá? Pode ficar à vontade. Quero te agradecer também pelo carinho. Fazem 2 anos que eu preguei lá e o senhor começou a me seguir. A gente mantém um contato desde então. Que Deus lhe abençoe, abençoe sua casa, abençoe esse podcast, abençoe seus projetos. Amém. Que onde o senhor colocar os pés, que seja abençoado. Amém. Que tudo que o senhor colocar as mãos, o céu te faça prosperar para que o Glória nome de a Deus. Jesus seja Recebo, glorificado. tomo posse. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Obrigado pelo carinho comigo, com a minha família. Deus te abençoe. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Aleluia. Nós não estamos aqui porque queremos mídia, porque queremos aparecer. Nós estamos aqui para que o teu nome seja glorificado. Nós podíamos, Senhor, estar fazendo outras coisas, cuidando das nossas coisas, mas nós estamos aqui para cuidar das tuas coisas, para alcançar almas e que essa palavra, que esse podcast entre em corações, transforme vidas e o teu nome seja glorificado. Eu abençoo esse ambiente, eu abençoo essa sala, que quem sentar aqui sinta a tua presença, Aleluia. Que quem estiver aqui transborde do Senhor e derrame do Senhor aquilo que o Senhor quer falar, que tenha liberdade, Senhor, e que esse podcast cresça tanto, aleluia, Senhor, que o Senhor cumpra Jó capítulo 8, versículo 7, o teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Que o Senhor dê crescimento, reconhecimento e que o teu nome seja glorificado. Eu abençoo o teu servo, eu abençoo esse podcast, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meu querido, muito obrigado. Estamos juntando. Obrigado a todos e vamos ficando por aqui com mais uma edição do Louvorcast, o seu podcast do interior. Em nome de Jesus Cristo, que Jesus abençoe você e a sua família. Até o próximo. Aleluia.